Fala galera, o Marcos da After do Caos, junto do Thiago aqui, colaborador também do perfil. Hoje estamos com Mauro Punk, vocalista do Singrid Ingrid. Tudo bem, Mauro? E aí, boa noite, beleza? Show. Mauro, cara, faz uns 7 meses que eu tive um papo com você, até no perfil de um brother meu aí, do Bruno do Porquê Metal. E eu queria aproveitar e perguntar para você como é que foi, né, esse último ano aí para você, para a banda. Como é que foi? Fala pra gente. Oi, irmão, satisfação aí falar com você aí de novo. Cara, o ano passado foi foda, né? A gente começou de uma forma e aí o ano, né, para a banda foi tornando durante os meses. Aí você faz um show, aí vem um outro, começa a ficar mais foda, aí começou a abrir um leque de oportunidades para a banda, né, cara? Aí a gente fez turnê, gravamos disco ao vivo, tocamos com Hipócrise. Enfim, a gente fez muita coisa legal, cara. Então, o ano de 2024 para nós, né, cara, realmente a gente fez o que a gente tinha que fazer, né? Saiu o disco em dezembro de 2023, Back From Hell. Em 2024, 2025, né, irmão? A caminhada é fazer a turnê do álbum. E a gente conseguiu fazer um monte de lugar no ano passado, né? Voltando a falar, gravamos o disco ao vivo, né, cara? Isso aí foi importantíssimo. Ano passado, realmente, a banda se estabilizou com formação, se estabilizou cara, com a gente mesmo, né, cara? Né, a gente tá com um baterista aí que tem um ano mais ou menos na banda, né, o Rômulo, Minduim. Então, e o quarteto, cara, a gente tá entrosado entre a gente, as ideias, os propósitos, objetivos, né, cara? A gente tá fazendo realmente o que a banda tem que fazer, né, irmão? A banda precisa tocar, a banda precisa estar nativa, né? E graças aí ao trabalho da assessoria, ao trabalho da banda, de todo mundo, né, cara, que é tudo feito em conjunto, mas quem fica mais na frente sou eu e o Guber mesmo, né? Das caminhadas que tem que ter a linha de frente, mas, meu, a sintonia que a gente tá fez com que o ano passado fluísse bem as coisas e fossem acontecendo coisas durante o ano. Né? De repente você tá em casa, aí o Edu liga e fala, porra, mano, ó, tem a turnê lá na semana e tal, então querem fazer a abertura pipoca, então as coisas vão acontecendo, por quê? Porque a banda tá tendo visibilidade, novamente, né, tocando, né, cara, tocando em festivais, tocando em casa pequena, em casa média, em casa grande, enfim, a gente é assim, né, cara? É isso aí. Eu tinha perguntado para o Mauro, André, faz uns 7 meses que eu troquei uma ideia com ele, um papo. Até a gente abordou bastante sobre o álbum, né, Back From Hell, a gente conversou bastante sobre isso. E, cara, eu queria saber com você, como é que foi esse último ano aí para você, do seu ponto de vista, questão de show, como foi esse ano para você de 2024? 2024 foi um ano bem ativo para a gente, né? Principalmente depois a partir do segundo semestre, né? Como eu escutei um pouco o Punk falando aí, as oportunidades que a gente teve, né, de fazer shows ao lado de bandas relevantes do metal, né, cara, como o Nervo Caos, o Torture Squad, que também fez um convite bacana para a gente participar do show deles, que era um show bem importante para eles, e aqui na capital foi legal esse show, foi uma oportunidade, porque o que acontece, na nossa visão, é assim, tem muita gente que de uma geração que não conhece a banda, né, a gente ficou um tempo parado, significativo, e depois que a gente voltou, agora a gente se depara com a galera da antiga, né? Pessoal que conhecia, pô, que legal que vocês estão aí e tal. Pessoal que acompanhava a gente anos 90, anos 2000, no início dos anos 2000, e também uma galera nova, né? Então a gente consegue mostrar nosso trabalho para a juventude também, que tem uma galera nova, tem um pessoal mais novo, e o pessoal consome bastante o rock, né? Consome bastante metal, né? Eles são importantes para essa cena, para essa renovação, né? Show de bola. Manda ver, Thiago. Beleza. Vou até puxar uma pergunta em cima dessa questão do tempo de banda e de uma visão de vocês, né? O Sigrid, ele
existe desde 89, houve o hiato em 2002, o retorno. E, tipo, dentro de todo esse tempo vocês estiveram, né, com a banda, ou às vezes estiveram com outros projetos, outras participações. Então, consequentemente, vocês têm, tipo, muitas visões, né, das mudanças do cenário, né, ao longo desse tempo. Então, tanto na cena punk, crossover, da thrash, ou de todas juntas. E aí, eu gostaria de saber na visão de vocês, quais as mudanças assim que vocês identificam, quais que vocês consideram como mudanças positivas, quais que possivelmente podem ser consideradas negativas, por exemplo. Pode falar, Guga. Bom, eu acho que tem muita coisa que está igual antes, sabe? Não vejo muita. O que eu vejo que evoluiu para o músico, tá? Se for voltar lá atrás, a gente tem mais acesso a equipamentos, a gente tem mais acesso. A gente e os produtores, vamos dizer assim, né? A gente consegue, as casas de show têm mais equipamentos, tem acesso a mais equipamentos com a qualidade melhor, né? O músico tem mais acesso, né, a equipamentos que fazem a diferença. Tem essa parte da tecnologia que ajuda bastante na parte de composição e na parte de produção, né, que evoluiu muito. Então a gente consegue fazer coisas em casa, coisas que a gente ficava gravando riffs ali no tape deck, na fita, né, meu? A gente consegue fazer algumas coisas um pouquinho mais elaborado para trocar ideia, e isso ajuda no processo de composição, sem dúvida. Isso começou despertou um pouco na gente essa parte mais na pandemia, né, até por conta do isolamento, e a gente tinha que se virar, né, não só a gente, um monte de música começou a usar esses recursos, né, e eu acho que é isso. Com relação à cena, eu vejo assim, esses recursos como redes sociais e tudo mais, o WhatsApp, essas coisas agilizam muito a parte de comunicação, né, entre público e produtores e bandas, né, vira meio que uma comunidade mesmo. Então eu tenho aqui alguns grupos que eu fico recebendo uma porrada de show, um monte de coisa que está saindo, clipes. Imagina, isso era impensável, né, antigamente. A gente não tinha essa velocidade, né? Não tinha como a gente conseguir tudo isso. Claro que tem um lado negativo, que é uma super exposição, é muita coisa sendo divulgada, propagada, e você não consegue, às vezes, digerir tudo com o tempo que aquele material precisaria, né? Claro que nessa coisa de velocidade tem muita coisa que não é legal, não é bem produzido, não é bem feito, não tem propósito, né? Isso a gente tem que falar também, porque nem tudo é legal, pelo menos cada um tem seu gosto, obviamente, não é tudo que está sendo produzido que é bom, né? Mas tem essa facilidade, né? Então eu sou a favor da tecnologia, né? Eu acho que ajuda, e ajudou bastante a gente, vem ajudando a gente, você não pode negar, porque a gente consegue mostrar um vídeo no YouTube de um show de 94, de 96, uma aparição que a gente teve na MTV, na TV Cultura. Então isso é muito legal, que você consegue trazer o que você está fazendo agora, né, com o seu momento, e resgatar essa história da banda, né, resgatar o que a gente conquistou, o que a gente fez no passado, os shows, os encontros, né? É isso. Não sei se eu respondi, falei demais. Então, para complementar um pouco, o Guber falou aí é a realidade, né, cara? Porque quando nós paramos, o que tinha? Você tinha um site, né? Ia lá, vamos no site. Hoje, cara, hoje você tem Facebook, você tem Instagram, você tem Linktree, você tem uma porrada de coisa, né? Falando em, por exemplo, cara, quando que a gente conseguiria, por exemplo, conversar com uma pessoa lá no Japão? Lembra quando que se gastava para você fazer uma ligação, por exemplo, né? De São Paulo para o interior. Era um puta chute, uma puta bica. Então, isso, como o Guber disse, facilitou demais. E facilitou também, né, meu, que essa geração ficou parado de 2003 a 2019.
mais ou menos, foi isso. São 16 anos. Então é uma geração e meia para frente, né, irmão? Né? Então, foi que nem o Guber também disse, a gente tocando para pessoas que, porra, que querem ver mesmo se a gente está com aquele gás de antigamente, né? E as pessoas, porra, hoje ficam até assim, né, cara? Quando vai no show, falou, cacete, pô, tá melhor do que antes. E a molecada que vem chegando agora, que são os consumidores, né? Dos streamings, do YouTube e etc. Então, é que nem ele falou. Quando que você ia pegar um show nosso no Aeroanta em 1994, 1995? Hoje você vai lá, você digita lá Sigriding de Aeroanta, vai aparecer o show inteiro lá para você. Então, essa facilidade de conversar, de você poder armar as coisas de longa distância, facilita demais. Eu lembro que antigamente eu ficava no telefone horas e vinha aquela bica de conta, arrumava uma treta do cacete em casa. Hoje já é diferente. Você vai lá, você paga um X por mês, irmão, você pode falar até debaixo d'água, né? Isso facilita para a gente também. Aquela coisa, os grandes consumidores das redes sociais é mais o público jovem, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que só conversam com você por e-mail, né? A pessoa não tem um WhatsApp. Aí eu falo, cara, você tá vivendo em que mundo, mano? Né? Não seria mais fácil você ter um WhatsApp e você conversar? Ou eu ter que ir lá te chamar no PV ou te mandar e-mail? Mas, enfim, são pessoas e pessoas, né? É o mínimo, é o mínimo de pessoas que fazem isso hoje em dia, que ainda fazem isso. Mesmo assim, o e-mail ainda ajuda demais, porque por exemplo, responder uma entrevista. Antigamente era na carta, né? Sim. Então o e-mail ainda, mesmo assim, a tecnologia que ajuda demais a troca de mensagem, de material, de arquivos, né? Exatamente. E era assim mesmo. Entrevista para revista, né? Ou você já conhecia a pessoa, né, que ia te entrevistar, ou era nesse esquema aí que o Google está falando. Ou o que aconteceu lá atrás? Eu cheguei da entrevista com o cara no telefone. O cara, mano, posso fazer uma entrevista com você por telefone? Aí o cara vem lá com 40 perguntas, aí você vai bater no papo, já vira brodagem. Peraí que eu vou pegar um café aí, peraí. Aí você fica 2, 3 horas. Então que nem a gente está fazendo aqui agora. Né? Tá cada um num canto aqui. E a gente está conseguindo conversar. Aí você vai lá, você consegue editar, você consegue fazer isso, fazer aquilo. Você consegue colocar lá, dia tal, entrevista. Então é muito mais fácil. E para a gente também, a gente está podendo mostrar lá atrás, tem coisa lá de trás, né? E a gente está podendo mostrar agora também. Então, isso é bem importante. Da hora. Lembrando que as coisas físicas também são foda, né? Por exemplo, Back From Hell, a gente gravou a princípio, vamos subir para os streams, mas aí foi tomando uma proporção durante a gravação, durante a negocia com um com o outro, de repente tinha até selos, cara, que queriam participar do Back From Hell e não conseguiram estar. Você tá entendendo? Então, como eu falei para vocês, né? A banda começou a tomar forma de novo, aí a gente gravou, a gente lançou, foi 1 ano e 4 meses naquela pancada, e fizemos tudo direito, cara. Lançamos disco, lançamos vídeo, lançamos lyric, lançamos outro lyric, lançamos outro vídeo. E é isso. É a facilidade que a gente tem hoje de mostrar o trabalho para vocês, para quem quer que seja. E para nós também, que somos consumidores, né, irmão? Né? Quero ver a coisa de uma banda tal, né? Ali eu fico sabendo de tudo. Quantas e quantas pessoas que eu já encontrei, né, cara? Você digita lá, se você lembra, né, o sobrenome da pessoa, você vai lá e acha. O Guber, o pessoal do Sigrid, eu achei. O Guber, eu sempre, assim, mesmo quando a gente ficou separado, eu sempre tive o contato do Guber, que acho que esse contato dele deve ter uns 30 anos, 20 pelo menos, mais até. E eu sempre tive o contato, a gente se falava uma vez ou outra. Porém, as outras pessoas, aí pelo Facebook, um dia eu resolvi abrir uma conta no Facebook e achei todo mundo, em coisa de um dia. Aí a banda, né, voltou a se falar e a gente resolveu voltar. Muito bom. Né? Muito bom. Vai saber, se não tivesse as redes sociais, se a gente tinha se trombado, se a ideia ia ser essa. Né, as coisas não iria rolar com essa facilidade, né, Punk? É bem legal que vocês trouxeram. Poderia até rolar, mas não com a facilidade que foi, assim, né? Pode crer.
E, pô, queria perguntar para vocês, né, falando um pouco sobre o último trabalho de vocês aí lançado, que é o Massacre em Lorena. Queria, pô, perguntar para vocês como é que foi, né, fazer esse show, principalmente em Lorena mesmo, em São Paulo, essa turnê Amaldiçoando os Deuses. E queria saber se essa gravação já era algo planejado de ser gravado, como que rolou todo esse esquema de gravação? Não foi nada planejado. A gente saiu em turnê, né, com o Nervocaus e o Martin, que é o técnico, né, de som, o cara que dá todo o suporte para eles, levou equipamento. Ele leva o equipamento e grava, e a gente não sabe, nem sabia, cara. Então a gente não tava, ele nem falou, eu vou gravar e depois você escuta. Não, a gente chegou, foi o primeiro show, inclusive. Fizemos o show, o lugar tava com o lugar é muito bom, né? O estúdio Ferrovia. E tem um estúdio com equipamento bom, com acústica boa. A vibe tava legal, assim, né? Pra gente fazer o show. E a gente fez um show muito parecido com o que a gente fez os demais, né? Daqueles outros, daquela mini tour, né? E depois ele mandou o resultado pra gente. A gente chegou em São Paulo, pô, o Martin mandou aqui, cara, tá muito bom, não sei o quê. E a gente começou a ouvir e verificamos, tinha também a gravação de outro show, mas esse show estava muito perto da perfeição e, claro que tinha erro, mas a gente não estava preocupado com isso, mesmo porque a gente nem sabia que ia fazer uma gravação. Talvez se tivesse essa pressão, né, a gente ia até errar, se eu ficasse maneiro, meio amarrado. Mas não, foi super natural, né, e depois ele mixou e falou, não, dá uma ajeitadinha aí, mas não tem edição de guitarras adicionais, efeitos, nada. É do jeito que ele captou e a gente teve essa ideia de fazer esse lançamento da forma que estava, porque capturava ali o que aconteceu, muito próximo mesmo do que aconteceu naquela noite, né? Foi um show com muita energia, galera, pô, destruindo tudo, o público também, bem legal. E eu acho que isso captou o que a gente estava passando e o que a gente passa até hoje nos shows, né? Como o Punk estava falando, né? A gente está num line-up, numa formação muito integrada, a gente está com uma sinergia muito boa, né? Tanto de ideia como musicalmente. E isso fica aí evidenciado no resultado, né, da gravação. Então, para a gente foi muito legal, a gente nem estava planejando, mas não, vamos aproveitar, aí a gente aproveita de novo para falar da facilidade desse lance de streaming, né, e falamos, pô, vamos lançar, vamos garantir um lançamento para 2024, né, e aí essa foi a ideia. A partir daí, agora a gente já negociou com alguns selos, e nós vamos fazer o lançamento dela inicialmente em fita cassete, uma coisa mais para colecionador, selos da Argentina, aqui do Brasil também, a Funkiral, que tá dando uma força pra gente desde o Back From Hell, e é uma coisa que basicamente é o nosso set list, esse show, porque traz músicas dos 3 álbuns, né? Então tem um equilíbrio legal entre os 3 álbuns de estúdio no set list e tá funcionando bem. Esse show, como eu disse um pouquinho antes, a sintonia que a banda se encontra, aquela semana que pra gente foi foda, na terça, logo no começo da semana a gente já tocou com Hipócrise, aí nós descansamos, ajeitamos as coisas na quarta-feira, quinta-feira nós viajamos, foi o primeiro show da tour, né, cara? Que nem o Guber falou, é um puta lugar bem legal, público bem caloroso, entendeu? Porra, um puta equipamento, além do equipamento que tinha na casa, essa turnê, né, que foi viabilizada pela Tumba e tal, a gente vai com o ônibus dele e atrás, cara, vai com o equipamento todinho. Então, o que aconteceu? Desceu lá o pessoal o técnico, o Martin, viu isso, viu aquilo, falou, não, beleza, vamos colocar mais isso, mais aquilo, pronto, aí fudeu, né? Ficou aquela explosão. E aquela coisa que o Guber falou, não tem corte, não tem edição, o vocal tem hora que falha, tem hora que tem um erro, mas é o seguinte, irmão,
aquilo lá, velho, né? A vibe que a banda tava naquele dia, que a gente viajou. Quer dizer, como eu falei para vocês, o ano passado realmente para nós, em todos os sentidos, foi muito bom, né? Foi muito bom. Foi tomando-se corpo durante o ano. Começamos de um jeito, terminamos de outro. Então isso foi muito importante para a gente, né? Entendeu? E é isso. A energia que estava aquele dia, a gente fez 4 shows dessa turnê. Todos eles foram gravados. Porém, esse de Lorena foi, sabe o primeiro que você tá no gás, você tinha acabado de vir um show um dia e meio antes, aí você entra de novo, mano, você vê aquele negócio aí, pô, de repente o cara fala, eu gravei um show de vocês, mano, aí você vai de uma cidade para outra, de um estado para outro, o cara tá lá mexendo, tá mixando, tá masterizando, e aí é isso. Isso que foi o foda, né? A sintonia do dia, a sintonia da viagem, e a sintonia, principalmente a sintonia que a banda se encontra, né? Pô, legal, Mauro, legal, André. Eu pergunto até pra vocês se, né, além desse show, vocês chegam, tipo, vocês costumam, né, ou programam de gravar todas as apresentações de alguma forma, ou isso é realmente uma situação mais esporádica mesmo, conforme disponibilidade para isso? Olha, irmão, que nem repetindo, foi gravado, a gente não sabia, a gente não tem costume de gravar, né? Porque quando assim, um exemplo, pô, a gente vai tocar num fest em lugar tal. Às vezes, a maioria das vezes, a gente usa um técnico de som do fest. Então, se tem 10 bandas no dia, meia dúzia, 5, 4, é outra coisa. Porém, o Martin é contratado da Tumba, entendeu? Então, viaja com o Nervocaus, viaja com as bandas que a Tumba traz, e é um cara calmo, suave, sensacional. E tem todo o equipamento para ele chegar e desenrolar. Você, durante a viagem, o cara te entrega um trabalho sem você saber, e você fala, porra, mas é assim, a gente não vai para gravar todos os shows. Tem shows que a gente não gravou que ia ser foda se tivesse gravado. Mas é assim, quando tiver, e como teve disponibilidade, seria legal, sim, até a gente para balancear um show do outro. Porém, né, cara, de um ano e pouco para cá, realmente, quem vê o Sig Ding no palco, quem é das antigas vai lembrar daquele Sig Ding de lá de trás e com um pouco mais de energia ainda. É isso aí. Legal. Quer falar, Gubi? Eita, perdão. Não, é isso mesmo. A gente não, para fazer a gravação, né, mesmo com as facilidades de hoje, teria que ter um equipamento bacana e às vezes em festival as coisas são meio corridas, né, mudança de palco e tal. Então a gente não tem essa infra, não. O baterista gosta de filmar bastante ele ali, mas é uma coisa dele mesmo, que ele gosta de fazer alguns takes para publicar, ou até para se avaliar ali, né? Coisa que ele faz até nos ensaios, mas não é uma coisa que a gente vai usar de uma forma profissional para fazer algum lançamento, não. É que nessa oportunidade realmente estava tudo se encaixando ali. Bom, legal. Aproveitando também para outra pergunta em relação à turnê, como que vocês avaliam a Maldição nos Deuses, né? Todas as apresentações que foram feitas dentro dessa turnê. Tipo, tanto... Claro, né, em relação à banda vocês já afirmaram, né, a questão da sinergia, mas talvez em questão da sonoridade, questão do público, como que vocês avaliam as apresentações que envolveram ela? Bom, foi uma turnê que a gente trabalhou bastante, assim, né, como o Punk falou, o Nervocaus, a banda viaja com uma infraestrutura para poder pôr equipamento deles no palco em todos os shows, vocês não abrem mão, né, e compartilharam com a gente essa infraestrutura, tá? Então, a gente também é muito grato por isso, pela oportunidade, né? E a gente encontrou lugares bem legais, cara. Conhecemos pessoas de outras bandas, tocamos com bandas punk, tocamos em Minas, né, com Cripta, né, isso, Punk? CDM, o Campo do Meio, eu lembrei. Campo do Meio Fest, né? Fizemos ali também com várias bandas.
tocamos em Agudos, foi um lugar bem legal. Então, o público não era diferente. Eu li algumas pessoas que estavam para ver a banda, também um público do Nervo Caos, mas basicamente encontro de pessoas do meio underground, sabe? E tudo foi bem tranquilo, assim, foi bem... A gente pôde levar merchandising, trocar ideia, trocar material, enfim, bem dentro do que a gente esperava mesmo, foi bem legal a oportunidade, né? Pra gente foi muito bom, né? Porque a gente fazia muito tempo que a gente não viajava como para outros estados, para outras cidades, fazia muito tempo que o Sigrid não fazia isso, né? Então, pra gente foi bem importante essa oportunidade, né? De poder viajar, mostrar o som para quem não conhecia e também para quem acompanhava a banda no passado. E o interessante disso tudo, né? É que, como eu falei para vocês lá no começo, que a banda foi criando corpo, né? A banda foi crescendo durante o ano. Aí a gente resolveu começar a gravar os shows. Nosso baixista é fotógrafo, manja de vídeo um pouco. Então, o que acontece? Você vê a importância do ano passado, né, cara? A gente conseguiu gravar um disco ao vivo, já foi lançado em dezembro. A gente captou imagens de vários shows que a gente fez no ano passado para lançar o videoclipe que foi lançado agora dia 6 de março, Drásticas Consequências. Então, quer dizer, a gente fez a turnê. Foi como o Guber disse, a gente tocou em Campo do Meio, num puta lugar, uma puta estrutura fodida, né, cara? Com bandas grandes como Cripta, Nervocal, Genocídio, Agente, enfim. Foi um puta dia legal. Aí, tocamos em Agudos com uma banda de hardcore, uma banda de heavy metal, né? E aí, no último dia da turnê, tocamos em Piracicaba com Chacina, que é thrash metal, meio crossover. Então, cara, e assim, é que nem o Guber falou, em todos os lugares que a gente tocou, né? Descia-se do ônibus, ia lá pro trailer atrás, onde estava o equipamento, descia-se tudo. O que o Nervocal usou foi compartilhado com a gente. E é a gratidão eterna aí, né? Então, a estrutura foi muito foda da turnê. E a gente pegou, cara, shows legais. Por exemplo, o Caraguá Extreme, na beira da praia, um puta lugar grande, cheio de gente com sede de metal, velho. Né? Uma vez por ano que tem o fest. Imagina, molecada de 14 anos, galera de 50, né? Isso que é louco, muita gente, público insano mesmo. Fizemos o Red Star com o Torture Squad, que foi foda também, enfim, Hipócrise foi legal, né? Agora a gente vai ter oportunidade, a gente está com uma agenda de shows aí, algumas datas confirmadas, né? E é isso, irmão, e é isso, a gente tem algumas datas aí, cara, que também vão ser importantes para nós. Né? Dia 26 agora a gente faz com o Worst na J-Club. No dia 10 de maio a gente faz em Cubatão com o Torture Squad e o Andraus. Em junho a gente faz Mauá, aí fazemos Pindamonhangaba. Dia 22 nós estamos com o Possessed na VIP Station, né, cara? E aí 28 de julho, de junho, Necrópole Hall, depois fechando alguma coisa para julho, agosto tem também Poá, enfim, as coisas vão acontecendo. Lembrando, a banda está sempre com a agenda aberta, a gente sempre vai conseguir atender a todo mundo que chamar, né? Só negociar, trocar ideia, né? E ver em questão de data, é isso, irmão. Então, o ano, a gente começa o ano de um jeito, né? E vai fazendo assim. Né, cara? Então, espero que lá no fim do ano a gente tenha feito coisa pra cacete e a gente tenha alguma coisa nova aí para mostrar pra galera de som, né? Isso aí. Pô, bem legal. Eu também queria perguntar para vocês como é que foi o processo de produção do último álbum de estúdio de vocês, o Back From Hell. Por favor. Guber. Opa, sim. Bom, a gente começou a compor, acredito que em meados de 2022, né? Começamos a trocar material, de trocar ideias sobre... Inicialmente, a gente estava pensando em lançar um EP, né? Mas depois foram surgindo mais ideias, mais músicas, e a gente
pensou, pô, faz tanto tempo que a gente não lança um álbum, né, full, né, e vamos aproveitar, mesmo que demore um pouco mais, né, e vamos fazer um disco mesmo, né. A gente estava com uma formação diferente, mas a gente trabalhou bastante, já tinha, acho que talvez metade do álbum, né, e durante o processo de gravação a gente foi compondo outras músicas para chegar no resultado final, né. Então esse processo foi feito aos poucos, né, tanto de gravação como de composição. Isso demorou um pouquinho mais do que até o que a gente esperava, mas foi bem dentro do que a gente tinha em mente mesmo, principalmente tecnicamente, né, em termos de som, das letras, tudo que envolvia a parte lírica, foi bem discutido. A gente estava com essa ideia de fazer algo mais brutal, um som mais... Ele está mais calcado no death metal, esse disco, né? E saiu bem dentro do que a gente esperava. A gente teve a produção do Michel Oliveira, que é um cara que entende muito, né, de gravação, desse tipo nesse formato que a gente fez o disco, né? Consegue tirar uns timbres, ele é guitarrista também, consegue fazer um som legal. E ele foi apoiando a gente nesse processo aí do estúdio Sputnik, né? Então, algumas coisas a gente gravou em estúdio, outras coisas a gente gravou em casa mesmo, né? E foi dessa forma que o trabalho foi evoluindo até a gente chegar no formato, na quantidade de músicas, no que a gente esperava mesmo, em termos de sonoridade. E começamos a buscar parcerias para o lançamento do disco, né? E aí foram surgindo convites para a gente fazer ele não só no lançamento de streaming, né, mas no formato físico. E aí a gente teve vários selos que entraram que abraçaram essa ideia, né, esse projeto, e conseguimos então fazer o disco também no formato físico, né, em CD. Mas é isso, começou em 2002 e foi, durante o ano, a gente foi fazendo alguns shows, algumas coisas, e trocando ideias e compondo, né? Porque, como eu falei, ao início era ser uma coisa mais... um EP, talvez 4 ou 5 músicas. Depois a gente pensou, pô, de 5 para 6, para 7, para 9, a gente vai fazendo, vamos fazer um disco. E aí, por isso que levou um pouquinho mais de tempo, mas o resultado para a gente foi super satisfatório. É isso aí. É isso aí mesmo. O Michel, ele é um cara muito bom, velho. Tem um ouvido que só ele mesmo, irmão. Né? Dúvida que a gente tinha de uma coisa ou outra, né? Ele sempre deu um auxílio. E é isso, cara. Fluiu legal. Pra mim, né, cara, que tava muitos anos sem entrar dentro do estúdio e tal, não foi fácil, né? Travava, ficava nervoso. Hoje eu tenho um limite, que, né, há 25 anos, 30 anos atrás, era uma outra coisa. Hoje, eu tenho um limite de gravação, pô, eu vou lá e consigo fazer até tal hora. Quando eu vejo que o bagulho não vai mais, eu paro, continuo outro dia, ou pulo para uma outra música. Então, teve essa facilidade também, né? Às vezes, pegar uma música e dividir em 2 sessões, para fazer direitinho, para fazer as dobras. E lembrando, o Guber sempre comigo, sempre dando auxílio, sempre tendo as ideias, vem muita coisa do Guber, né, meu? Muita música, muita linha. E é isso, cara. E vamos para cima. A gente está aí para esse ano que seja melhor que o ano passado, né? E é aquela coisa. Durante o ano, né, cara, vão pintando as coisas, né? A gente não está conseguindo ainda, por exemplo, chegar em dezembro de qualquer ano. Espero que esse ano dê. E a gente já chegar em dezembro, mandar uma boas festas para todo mundo, já chegar na primeira semana de janeiro, já jogar uma agenda com 10, 15 datas. Mas uma hora acontece, né? Você marca uma aqui, aí você negocia uma outra aqui, tem um convite dali. E assim, né, cara, a gente está aí realmente para mostrar nosso trabalho. Quem for no show do Sigrid Ingrid, cara, vai. Quem gosta de porrada, vai ter porrada. No bom sentido, né? Boa. Isso aí. Pô, eu queria, até aproveitando, né, falando de shows aí, eu queria saber com vocês, tem algum festival, seja no Brasil
ou fora dele? E até falando de tocar, por exemplo, num país novo. Tem algum lugar que para vocês vem em mente, vocês falam, pô, faria sentido o Ingrid tocar ali? Tem algum lugar que vem em mente para vocês? Se algum lugar de outro país? Seja no Brasil ou seja fora do Brasil. Algum lugar assim que você fala, porra, faria muito sentido o Ingrid tocar ali, né? Tem algum lugar que vem em mente para vocês? Faria sentido? Isso. Vocês imaginem Cara, o Ingrid tocando ali. Eu vou te falar, é assim, eu tenho comigo que é assim, né, cara, todos os lugares, independente do tamanho e quantidade de pessoas, é importante, né? Cara, a gente quer muito fazer Nordeste, a gente quer muito fazer o Sul, a gente quer muito fazer Santa Catarina, a gente quer muito fazer interior de São Paulo, né? Então, todos os lugares, bicho, eu tocando aqui em São Paulo, para 500 pessoas, ou eu tocando uma cidade do interior de São Paulo para 100, a importância do show é a mesma. E a gente sempre entra com aquela mesma energia para que seja um show parecido com o outro ou melhor. A gente sempre procura melhorar, né, cara? Então, mas é assim, cara, um lugar que faria sentido a gente tocar, Rock in Rio, né? Obscene Extreme. Obscene Extreme na República Tcheca. Esse aí eu faria questão. Muito mais do que Rock in Rio. Muito mais. Obscene Extreme na República Tcheca. E é fudido aquilo lá, velho. Aquilo é uma loucura. E assim, tem espaço para uma porrada de banda brasileira. Inclusive o festival segue a gente, curte coisas da gente. Entendeu? É aquela coisa. Talvez uma hora a gente tenha a oportunidade, né, de não é uma coisa tão simples, né, porque envolve muito investimento, logística, mas é claro que é uma coisa que, partindo da sua pergunta, faria sentido para a gente. Tem uma coesão, sabe, entre estilo e o festival, né? Não que os outros não façam sentido, faz sentido também, né? Mas a gente vê isso mais próximo da gente, mais próximo do underground, né? E claro, a gente tem aqui em São Paulo, na capital, vários festivais, né, cara? Toda hora, sábado tem festival, semana que vem tem festival, tem o Bangers, né? E tem futuros festivais que virão, quem sabe, né? Mas a gente a gente não é uma banda que definitivamente busca isso. A gente é uma banda underground. Se a gente começar a ficar focado só nisso, a gente perde nossa essência. Então, e a gente teve oportunidades boas, a gente tocou já, como o Punk lembrou, a gente tocou com o Hipócrise, vamos tocar nesse festival com o Possessed, e tocamos no Setembro Negro. Então, a gente está tendo oportunidade de tocar onde tem a ver com a gente, né? Isso é importante. É bem frisado aí. Por exemplo, um dos maiores festivais que tem no Brasil é o Setembro Negro, irmão. Em 2023 a gente foi convidado pelo Edu diretamente e, porra, foi foda. Puta estrutura, um puta lugar, né, cara? Porra, gente de tudo quanto é lugar, velho. Não tinha só brasileiro, não tinha só paulista, é de todos os lugares que você pode imaginar. Entendeu? Então foi do cacete, né? Então, esses grandes festivais, cara, é aquela coisa, né? Você precisa ter alguém que dê uma cutucada, né, velho? Né? Porque, tipo assim, o Cid é uma banda que as pessoas que estão nesse meio já ouviram falar e a maioria conhece. Revistas, magazines, fanzines, cara, são pessoas que nos procuravam para a gente estar na revista deles. Hoje você precisa ter uma assessoria para, né, o que vai saindo, assessoria e trabalhando junto com esses meios de comunicação. Mas lá atrás, as pessoas ligavam, consegue conceder uma entrevista para nós, para sair na Road Crew, para sair na Brigade, para sair na Metalheads? Era assim. Você tá entendendo?
Então, assim, a gente sabe que tem esses meios de comunicação que são à frente de festivais, por exemplo. Bengals Open Air, a gente sabe que é Road Crew, né? Mas é assim, eu espero ter a oportunidade para a gente chegar, subir e mostrar o recado que essas pessoas que estão fazendo esses grandes festivais hoje são pessoas que já viram e acompanharam muito os Sigrid lá atrás. E estão acompanhando agora também, entendeu? Então, as oportunidades, claro, o que aparecer, né, irmão? A gente está aí para isso, para mostrar o trabalho, para tocar, que nem eu falei e vou repetir, em lugar pequeno, em grandes festivais, em lugar de médio porte. A gente só não pode e a gente não vai fazer aquilo que não tem sentido a gente fazer, né? Eu acho que uma data se fazer no lugar para 50 pessoas é válido. Eu acho que é mais válido que você fizer em 100 em outro lugar. Se você faz com 50 pessoas que estão ali para escutar você, irmão, já é um puta show. Se você faz para 10 mil, que 8 mil estão querendo que você se foda, então já é outra caminhada, né? Mas a gente almeja conseguir, sim. A gente tem o objetivo de tocar em grandes festivais, de ir para fora também, né? E assim é aquela coisa. A gente vai caminhando e as coisas vão acontecendo, né? Mas a gente é aberto a qualquer tipo de negociação para show, para uma situação ou outra, né? Por exemplo, quando a gente tem alguma coisa para fazer, que nem a gente está fazendo aqui agora, tem a assessoria que faz essa ponte. Então, a gente está aí, cara. A gente está de pé, caminhando e sempre pensando que a gente pode ser melhor que ontem. Certo? Perfeito. Fazer uma pergunta para vocês, ainda nessa emenda de festival, mas meio que com uma dinâmica, né? Para que se você pudessem decidir, né? Supondo que vocês tivessem a possibilidade de organizar um festival ou escolher, né? As bandas que compusessem esse festival junto com vocês, né? Sendo elas pelo menos de 3 a 5 nacionais e 2 internacionais, que fossem, tipo, bandas que vocês gostariam de recomendar ou que fossem parte, né, das suas influências musicais. Quais seriam essas bandas que vocês escolheriam? Aí pode ser tipo uma resposta de cada um ou conjunto aí, vai para vocês. Eu vou falar uma brasileira que faz parte da nossa história desde 1990, 1991. O Sig tinha 1, 2 anos, que é o Corsos. O Corsos é assim, cara, lá no começo de 90, o Corsos, o Dick abraçou a banda, produziu o primeiro trabalho, The Choice, que é o compacto lá de 92. Cara, colocou o Sig para tocar em tudo quanto é lugar com eles. Isso foi até a gente parar em 2003. Então, assim, em primeiro lugar vem a amizade, vem os 2 discos, 2 não, o Corsos na realidade produziram, o Dick produziu The Choice, o Pissoff foi o Dick e o Pompeu, o Decopse Falso foi o Eros. Você entendeu? A ligação que a gente tem e outra, são padrinhos da banda. Então é a primeira banda, cara, que se eu fosse fazer um o Corsos, seria a minha primeira banda, a banda de cabeceira, sem dúvida nenhuma. Eu sou muito amigo dos caras. Dick, Pompeu, enfim, né? Do Eros, trabalhei com os caras. E o Claustrofobia, cara. Claustrofobia eu colocaria também. Porque quando a gente voltou, né? Cara, a gente voltou, os caras ficaram sabendo, eles foram lá, fizeram um puta post, deram uma puta força. O Claustrofobia em 2019 era a banda de Rock in Rio, irmão. Então, bum, e aí colocaram a gente para fazer o último show do Claustrofobia, pós Rock in Rio, foi o último show em São Paulo antes deles mudarem para os Estados Unidos. Fizeram em dezembro em São Paulo, janeiro em Bertioga e ó, vazaram. Então essas 2 bandas eu colocaria. Ou por uma gringa, eu colocaria o Slayer, né? O Exodus, já teve o prazer de tocar com o Exodus em 98, a volta do Pombaloff, o Guber estava na banda. E é isso. Aí o Guber fala as dele aí. Para mim, essas bandas aí seriam um puta de um fest. Acredito eu, né? E a gente, lógico, né, pô? Como é que vai ter Slayer, Corsos, Claustrofobia, Êxodo, não vai ter nós, porra? Então,
realmente. E o fest nosso ainda, isso que é foda, né? Sim. Legal. Não, eu acho que é isso mesmo. O punk colocou mesmo. Realmente, o Corsos é uma banda importante para a gente. Participaram do início e participaram produzindo The Corpse Falls, o Eros, né? Produziu The Corpse Falls junto com o Pompeu. O Pompeu grava ali um trecho de uma música no Pseroff também. Eles foram fundamentais. O Pompeu ajudou demais a gente, né? Então a gente tem shows memoráveis com eles, né? E eu acho que é isso aí, cara. Vamos falar de as bandas que estão mais próximas da gente mesmo, que a gente deve um agradecimento e tem muita qualidade, não precisa nem falar, são essas bandas, Torture, Claustrofobia, Nervocaus, né? Corsos e tantas outras bandas, porque a gente ficar né, enumerando bandas, e também tem bandas de outros estilos que também são muito boas, né? Não sabe se cabe nesse fest, mas tem bandas muito boas, né, que lançaram discos bons, né, e que estão aí na estrada, em destaque, né? Então eu acho que é isso mesmo. O Slayer acabou, punk, Slayer. Mas sei lá, né? Os caras, ó. Vai que os caras voltam pra tocar no fest de vocês. Ano passado eles fizeram 2, esse ano eles vão fazer 6. Aí você vai lá, você acha que se fazer uma negociação, né? Brasil, filho. Os caras amam Brasil. Sim. Não, é assim. É isso aí. Eu esqueci de uma banda que o Guber falou, Torture Squad. Os caras também, cara, vai desde a participação da Maiara na Dead Inside, né, do Back from Hell. Vai o nosso reencontro depois de tantos anos. E vai essa sintonia, cara. Você vê, em Paranapiacaba, em 2023, nós tocamos com Torture Squad. Em 2024, nós tocamos. Aí a gente foi convidado por eles para fazer um show importantíssimo para eles aqui, né? Tocando Devish na íntegra, etc. E aí fizemos Hipócrise com Torture Squad. Já vamos fazer com Torture Squad agora, dia 10 de maio, no Patão, no Cavango Metal Fest. É uma banda que, sem dúvida nenhuma, cara, que pra mim, assim, ó, pra mim, hoje, é foda, é uma banda que destaca demais pra mim. Em geral, os músicos, as pessoas, né? Que eu não vejo só a banda, a música, não. Eu vejo as pessoas que estão criando aquilo lá, né? Então são pessoas do bem, cara. São amigos, né? E além do som ser fantástico. E pra mim, o Torture Squad tem uma das melhores vocalistas do mundo, que é a Maiara. Sem dúvida. Não é Brasil, não, é do mundo. Ela é foda. Isso aí. Bom demais. Eu ia fazer uma pergunta. Guber quer falar mais alguma coisa? Desculpa aí. Não. É isso aí mesmo. Como eu disse, é melhor não tem muitas bandas, né, cara? Tem muitas bandas boas no Brasil. Tem bandas que estão apresentando coisas bem legais ao vivo, né? Você vê uma evolução das bandas também ao vivo, né? E isso consegue colocar bandas no mesmo patamar de bandas gringas. É uma coisa que se você tiver realmente as mesmas condições que eu digo em equipamento, colocar um técnico de som ali acompanhando a banda, você consegue ver, você está vendo shows com qualidade de bandas como Cripta, Nervosa, Crisium, já faz tempo, né? Eles entregam Ratos de Porão, esses caras, Corsos, você vê um show ali de qualidade, porque tem uma junção dos músicos, da qualidade dos músicos, com uma equipe técnica boa, qualificada, e que entende aquilo, porque às vezes você vai num show e a pessoa está de boa vontade ali e tal, mas o técnico não entende o metal, não entende o rock, não entende o que fazer ali para... melhorou muito, não vou nem falar em relação ao passado, né? Claro que hoje melhorou muito, até pela junção do rock com outros estilos, né? Os caras conseguem até melhorar a hora de tirar o som ali, né? Mas são bandas que entregam shows de qualidade, né? Por isso que eu digo que essas bandas apresentariam num festival, imagina, tendo as mesmas condições, é isso que eu quero dizer, apresentaria, as bandas entregariam um baita de um show, um baita de um evento, seria um baita de um negócio.
Show. Exatamente. Bom demais. Pô, eu queria saber com vocês, aproveitando esse gancho, o que vocês consomem de música hoje? No tempo livre, né? Em meio ao descanso, o que vocês gostam de ouvir? Meu, eu escuto a banda dos anos 80, gosto de escutar o Sabazão anos 70, né? Mas também tem banda que não é tão antiga que eu gosto pra cacete, né? Vai, das bandas que se despontaram aí de uns 10 anos pra cá, da Infect, eu acho foda. Eu gosto muito de Vader, cara, que é uma banda antiga boa pra caralho. Vader eu acho foda. Ah, meu, é geral, velho. Tudo que eu gosto de crust punk eu gosto demais. De grind, gosto de hot eu acho foda, né, cara? Então a minha cabeça é assim, cara, Extreme Noise Terror, aí eu vou lá e escuto Black Sabbath, aí de repente estou escutando Dead Kennedys, de repente estou escutando Slayer, Exodus, aí eu estou escutando da Infect, Benediction, que eu gosto demais, estou escutando Napalm, e é isso, eu sou assim, né? O que vier, o que confortar o meu coração e a minha cabeça, que tem que ser pancada, eu tô dentro. E eu tenho que conhecer a história da banda também, né, meu? Porque às vezes você tá lá escutando uma banda, escutando um artista, ou até acompanhando, aí daqui a pouco você começa a ver uma pá de cagada, meu, entendeu? Da pessoa. E aí você fala, puta merda, eu fiquei tantos anos seguindo esse cara. Não seguindo em porra de rede social, seguindo, né, comprando disco. Aí o cara vai pra televisão, vamos lá ver. O cara vai fazer show, fazer uma excursão, entendeu? Então eu gosto realmente, né, meu? Então, bandas que estão aí há 30, 40 anos, né, velho? Essas bandas não vai chegar ninguém de 40 anos atrás e falar, ó, esses caras aqui não. Então a gente hoje, bandas assim de hoje, né? Teve uma matéria aí um tempinho atrás aí, um grande canal de TV aí brasileiro que falava dos black metal, você tá entendendo? Isso influenciou até no fest que teve aqui em São Paulo. Teve que mudar cast, o caramba. Então, eu continuo escutando as bandas dos anos 80 que eu conheço, escuto sim bandas de agora, como eu falei para vocês. Mas ainda nas minhas veias aqui corre o sangue old school, total. Eu sou bem eclético, ouço bastante coisa mesmo. Eu gosto mais de coisa de bandas mais antigas mesmo, e de artistas mais antigos mesmo. Gosto muito de classic rock também, gosto de heavy metal. Então, às vezes meu filho, eu tenho um filho de 18 anos, às vezes ele vem, ó pai, vê isso aqui e tal. Aí eu falo, pô, será, cara? Eu acho isso aí. E ele me mostra uma música ou mostra uma coisa e eu falo, ó, isso aqui, cara, mas já fizeram. Aí eu vou lá, pego a música e falo, ó, e ele fica, né, pô, como assim? Eu falei, cara, é isso aí. O alicerce foi bem construído nos anos 70, nos anos 80, né? Do heavy metal, né? E de várias coisas, não só do heavy metal, mas o alicerce musical foi bem solidificado ali, né, cara? Então eu não tem muita coisa nova que eu escute que eu não consiga ver uma referência ao passado. E aí eu prefiro ouvir as coisas que eu já ouço mesmo, tal. Não falar de banda nova, eu nem não conheço, assim. A coisa mais diferente que eu ouvi, eu acho que é Volbeat, sabe? Eu acho uma banda bacana, tá? E o Ginger, lá da Ucrânia. No mais, é moderno, tal, mas eu acho chamou a atenção, sabe? Que mais? O disco novo do Sacrifice tá bem legal, que é uma banda do Canadá que voltou depois de vários anos aí lançar um disco, né? O Sacrifice é uma banda que começou lá atrás com Metallica, né? Em 87, acho que é o primeiro disco, e lançou um disco de um thrash bem feito mesmo, bem old school, é um disco sensacional aí, já ouvi bastante, né? Eu acho que o disco novo do Dark Angel eu tô bem ansioso para ouvir, acho que vai vir coisa boa, né? É isso. Gosto dessas bandas também, um punk falou de thrash, eu gosto de anos 90 mesmo, e
Gosto de bandas da antiga, de rock clássico, como Grand Funk. Gosto de Voivode pra caralho, né? Uma banda que eu gosto muito, ou sempre ouvi muito. É uma salada musical aí, mas dentro, obedecendo alguns parâmetros aí. Vocês falando né, de banda de agora e banda de antiga, que nem a gente estava falando, a gente, a gente foi fazer um show em Caraguá, aí pá, encontramos com o baixista e tal, com o batera, eu e o Guber fomos encontrar com eles, viajamos juntos quatro. O baixista colocou a música, meu, uma banda pesada, doideira. A música só acabou em Caraguá, mano. Puta, eu nunca me esqueço, velho. É um bagulho bem de agora, assim, mas nervoso, sabe? Pesado, vocal rasgadão. Eu falei, cara, mas essa música não acaba, mano. Chegando em Caraguá, estacionou, acabou a música. Eu falei, puta que pariu. 2 horas e meia de som. Mas enfim, então, eu realmente, eu tô ligado nas coisas novas. Mas para mim, de cabeceira mesmo, as bandas aí, né? As que eu citei aí são as bandas que eu escuto demais. Eu gosto de escutar muito banda nacional também, cara. Dos anos 80. Eu ando assim numa fase que eu tô escutando muito banda dos anos 80, né? Aí, de repente, você tá na internet, tem uma coisa ou outra nova, você fala, pô, isso aqui é interessante. Aí você vai lá e pesquisa, fala, ó, que louco. Aí, né, cara, a cabeça, né, você tá lá no Slayer, no Exodus, porque são aquelas bandas que tá no sangue mesmo, não tem como sair. Aí você escuta uma coisa ou outra, né, bum. Então eu acho bem interessante. E Aspiração, que nem o Guber falou, o Voivode é uma puta banda louca, né? E desde que o Guber entrou na banda em 93, eu sei que ele curte pra caralho isso daí. E é bem louco, né, cara? Se for ver, são influências, né? Não diretamente que você vai colocar aquilo na tua música, mas que a cabeça trabalha, trabalha. Você escutando um monte de coisa, né? Isso é bem interessante. Essa banda aí que eu esqueci o nome, às 2 horas uma música. Que legal. Teve um show que eu fui até recente, uma banda que eu não sei se vocês conhecem, já ouviram, mas é prog metal, né, cara? Prog metal, normalmente, você vai ouvir música de, sei lá, 12 minutos, até mais, né? 23 não sei se minutos. vocês conhecem. Já consumiram? Já ouviram falar da banda? Qual? Tu. Pô, sim, cara. A banda antiga. Eu ouvi o show pela TV, porque eles não permitiram, né, a transmissão lá. E bem legal. Não, sim, e eu devo perceber que o som estava sensacional, hein, cara. Sim, nessa época de MTV, passava bastante coisa até do Tool e do Fúria. Então, minha lembrança é mais dessa época mesmo. É porque teve aquela leva, né, de bandas da MTV, né? A primeira vez que nós fomos lá foi em 92, lançando o 7 polegadas lá, né, The Choice. Porra, e aí, sempre dando oportunidade, tá ligado? O Gastão sempre foi um cara muito gente boa, visionário pra caralho, manja muito. E aí, pô, às vezes você tinha vários programas legais de você ver. Tinha o Fúria Metal, né? Que passava em 2 horários. Aí tinha o lado B, que era bem louco de ver. Né? Eu nunca me esqueço que em 92 a gente apresentou o disco e o primeiro videoclipe da banda, que rolou no lado B, que rolou no Fúria quando a gente foi. E é bem legal, cara. E eu escutei essas bandas lá. Esse monte de banda grunge que apareceu nos anos 90, né, cara? Tudo que a MTV passou pra gente, não é verdade? E era aquela coisa, aí a MTV veio a ser um canal aberto, que você não precisava ter TV a cabo e nada. Começou a ficar mais fácil, tinha esse lance de reprisar o programa, né? Então, o Tu eu conheci ali. E mais um monte de banda, né, velho? Né? Por exemplo, Biohazard. Biohazard você viu a primeira vez aonde? Fúria Metal. Né? Foi quando começou a ter aquela leva das bandas que faziam o meu lance bem Nova York mesmo. Aí você tem os Hardcore Nova York, das antigas Agnostic Front. Aí você tem os Bay Area, Nova York e Biohazard, e Sica Firal, e Madball, Hatebreed, essas caminhadas, né?
que são bandas que apareceram lá no fim da MTV, porém, né, cara, são épocas, né, cara, tem época que é consumido mais hardcore, foi quando realmente apareceu essas bandas, Nova York, né, e é interessante. Pô, Foi isso, né? sensacional. Vou fazer uma pergunta para vocês. Mauro, eu lembro de uma participação sua que foi em 2023 no show do Oitão. Não sei se você lembra do Rock Fan Fest. Eu já Lembro. ia emendando em cima dessa pergunta, né? Como que no caso, como que você conheceu tanto o pessoal do Oitão, mas principalmente o Fogaça, e como que é a sua relação, a relação da banda com ele? Velho, eu já conheci o Cieiro, né, que é o guitarrista, há muitos anos, e o Cello. Eu conheci o Cello, o baixista, em 93. A gente ensaiava no estúdio chamado Anonimato, e foi lá que o Guber foi tocar com a gente pela primeira vez. Então o Cello já conheço há, 32 anos. Mesmo tempo que eu conheço o Guber. E o Cieiro também vem por aí, 94, né? E aí, bicho, em 2019, cara, o Oitão tava aí tocando pra lá e pra cá, e aí eu não me lembro, cara, como é que foi, eu sei que o Fogaça me chamou. Ô, mano, e aí, beleza? Pô, Henrique Fogaça, que tal, não sei o quê, toca com o Cieiro e pá, biriri, biriri. Aí começou a trocar uma ideia, falou que me conhecia desde 96, porém eu não lembrava, né? Ele falou, já fui, cheguei em show de vocês, e pá, e pô, aí começou, aí virou uma relação de amizade, irmão. Esse ano, 2023 mesmo, eu fiz 3 shows com eles. Eu fiz na Paulista, o Dia Internacional do Rock, eu fiz para Kiss Clube e fiz o Rock Fan Fest. Relação normal de amigo, de respeito. Ele é um cara corrido, mas a gente está sempre falando, né? A gente já chegou a fazer algumas coisas com o Oitão também. Relação de brother também, irmão, né? E a nossa relação com ele, particularmente, como eu tenho a minha relação com o Guber, por exemplo, é de irmão, de muitos anos. O Fogaça é um amigo que a gente não se vê sempre, mas a gente está sempre se falando quando a gente pode. A gente é bem próximo, né? Tem alguma coisa ou outra, ele dá um toque, né? E assim vai, velho. A amizade, veio do Ciro faz muito tempo. Aí vinha assim, amigo do Ricardinho, o Rodrigo, né, que tá aqui, que tava tocando o Coitão, do Corsos, eu conheço o Rodrigo desde que ele entrou no Corsos, ele tinha 15 anos, né? Então, é um bom tempo. Então, quer dizer, misturou amigos das antigas, misturou esse contato que a gente veio a ter, entendeu? E é isso, né? Relação de amizade, né? Quando tem uma coisa ou outra, ele sempre tenta encaixar, quando é coisa que é o Oitão, e aí assim vai, velho. A relação que a gente tem é bem legal mesmo. Só dá um toque aí, boa noite, na hora responde. E a relação que a gente tem com qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que se respeita, qualquer pessoa próxima, né? Independente de qualquer coisa, que o cara tem lá, tá na televisão, o cara tem milhões de pessoas que seguem, não. Relação, velho, para mim é uma pessoa normal, porque a gente troca a ideia de pessoas normais, a gente não fica lambendo o saco um do outro, com a gente não tem essa caminhada, é papo reto, ideia de amigo, um ajuda o outro, às vezes só na conversa, entendeu? E vai que vai. Essa minha relação com o Fogaça é boa e a banda também, né? A banda também sempre está falando do Guber, né? O Fogaça sempre pergunta, que é a pessoa que ele conhece há mais tempo, tirando eu, né? E é isso. É isso aí. Pô, muito legal. Eu já partindo até para o finalzinho do papo, a gente tem um quadro aqui no perfil, durante as entrevistas a gente faz essa pergunta específica, até fazendo relação com o perfil After do Caos, mas quando a gente fala essa palavra caos, né, que lembranças caóticas que vocês têm durante alguma apresentação, seja no sentido bom, seja no sentido ruim, tem alguma coisa que vem em mente para vocês? Eu vou falar, ó. Teve uma época da banda, né? Inclusive foi um dos motivos da banda ter parado, né? Que eu tinha um sério problema, velho. Quer dizer, de abuso de tudo, entendeu? Então tinha show que a gente estava num puta gás ensaiado, vindo de uma porrada de show que é o que a gente fazia,
E aí na hora dava um BO ou outro. Durante o decorrer do show dava um BO ou outro, porque aí as coisas vão subindo para a cabeça. Então, infelizmente, cara, como a doença da dependência química, ela tem a progressão, né? Então, o lance é o quê? Se você não para, você vai começando a ficar mais fragilizado e mais vulnerável. E era isso que estava acontecendo comigo. Era o extremo de bebida, o extremo de substância. Isso fez com que a banda parasse, porque estava insustentável. A gente estava num puta gás, a banda sempre teve nome, você tá entendendo? A gente sempre foi correria. Então, para mim, todos os shows, velho, eu tô falando de mim, tá? Todos os shows que eu entrei errado, do jeito que não era para entrar, porque, querendo ou não, eu tô em cima do palco trabalhando. Quem trabalha não bebe, não usa bosta nenhuma, entendeu, irmão? Então, para mim, todos os shows que eu subi no palco, em primeiro lugar, desrespeitei as pessoas que trabalham comigo, né? E depois o público, que estavam lá para ver uma coisa, o show era sempre foda, era sempre pancada, mas entre a gente, não ficava. Então, todos os shows, cara, que eu entrei do jeito que não era para estar, eu acho que foi a porra de um caos de verdade. Lembranças de vários, uns sem lembrança, que as pessoas falavam. Em primeiro lugar, as pessoas da banda. Aí você, porra, mano. E assim, e repetindo, a progressão da doença, né, cara? Enquanto eu não falei, parou, e ainda continuei. Depois que a banda parou, continuei a sofrer vários anos aí com essa merda. Aí chegou uma época que eu parei e me profissionalizei até na área e ponto final. Aí sim, depois a gente se reencontrou e estamos aí, velho. A convivência é muito melhor, né, velho? O cara que usa as merdas tá sempre certo, né, cara? Querendo ou não, eu sou uma pessoa super tranquila, mas querendo ou não, é aquela negação em primeiro lugar, né? Você fala, pô, os caras estão falando que eu tô zoado, caralho, né? Então vem aquela coisa de tentar resistir. Você entende o que você tem, que eu só fui entender depois de muito tempo, aí você fala, porra, é foda. Então é isso, todos os shows que eu subi no palco torto, que não foi como era para ser, para mim foi o caos. Todos. Lembrando, né, 99% dos shows eram foda. Esse aí, um ou outro aí que eu tô falando é a minoria, mas, porém, qualquer um deles, irmão, para mim, né, foda. O Guber. A gente teve uma época bem caótica mesmo. A gente era meio caótico mesmo. A gente tem muita gente que tem essa lembrança, né, de shows caóticos. E eu acho que é isso que... Eu não tenho uma lembrança... Eu lembro de várias coisas, como o Punk falou, algumas coisas que... Mas não é uma coisa direcionada a ele. Era locais, eventos. Mas eu vou falar de uma coisa caótica, exatamente, que eu acho nojenta, caótica ou não. Tinha um show, eu só não lembro o show, foi na Zona Sul, se eu não me engano. E tava todo mundo louco, e era um show num lugar pequeno, no boteco, assim. E tinha um cara na rua, o cara tava lá no show também. E a gente tava tomando aquele esquenta no boteco, né? Tomando cerveja, não sei o quê. E o cara falou assim, meu, se eu comer aquela barata, vocês me pagam uma cerveja? Porra, todo mundo falou, cara, como assim, meu? Como assim, cara? Não, se eu comer uma barata, você me paga uma pinga, um negócio assim. Um headbanger, o cara cabeludão, caralho. Aí todo mundo falou, porra. E tava lotado de barata na calçada, na guia, assim, sabe? Lugar podre. Na rua, pô, na rua. Aí o cara foi, pegou com a mão assim, pô. É difícil pra caramba pegar uma barata, meu. O cara foi, pá, pinçou e fez isso, ó. Biscoitou a barata, pegou a branquinha e ó. Não, foi foda. Foi ou não foi? Isso é caótico, cara. Eu lembro onde foi. Eu lembro. Esse é o nível do nosso público, entendeu? Eu lembro onde foi esse show. Agora melhorou bastante, hein, meu? Porra, mas era foda.
Esse show aí, ó, esse show foi no Bar do Pica-Pau, no Jardim Então. Zona Sul. Meu, mas é assim, tinha essas papagaiadas, né, as doideiras. Mas, mano, esse show, cara, foi foda. Você pega o público, 40 minutos, 45 minutos, cantando todas as suas músicas e sem parar um minuto. Era um bololô, velho. Isso há 30 anos atrás. 30. Se você for lá na página do Signo, vai ter uma... O palco era pequeno e o cara teve que fazer a extensão do palco com caixa de cerveja, meu. Caixa de engradado de Brahma e madeirite, porque não cabia, não era foi improviso, era um bar mesmo, lotado. O Punk, esses dias a gente encontrou o Alexandre, que foi o cara que achou esse registro, e até passou pra gente. E o Punk até colocou fez alguma coisa no Instagram lá, colocou um pedacinho do vídeo lá. É louco. Mas esse caos tem lá, que o Punk tá falando. Esse caos, né, Punk? Esse caos ficou no passado e agora a gente tenta trazer o caos para o lado da música mesmo, para as nossas apresentações, e a gente tá criando músicas e letras caóticas. Eu acho que é isso que a gente faz agora. Esse é o nosso propósito hoje, entendeu? É isso aí. Mas é foda. Esse show que o Guber falou aí, cara, a Zona Sul, na boa, eram lugares pequenos, improvisados, né? A gente tinha uma outra banda, o Desolation, das antigas, velho, também que marcava esses bares da Zona Sul. E era legal pra cacete, velho. Lotava de gente, molecada insana, e aí a gente encontrava uma figura dessa ou outra por aí, né? Todo mundo daquele jeito. Essa foi foda, da barata. Você escutava assim, ó, claque. Falei, maluco, dá pinga pra esse cara, mano. Ele engolia essa porra. É isso, velho. Harley é o nome dele, eu acho. Se eu não me engano. Será que é isso, cara? Quando eu coloquei esse vídeo aí, tem uma música inteira. Vai ver a pancada. Se ele tiver ainda comendo barata por aí, pelo menos usa um Listerine, o passo fio dental, né, porra? Cara, eu tenho até uma observação para fazer que o Mauro, eu acho que ele tem uma memória fotográfica, né? Você tem uma memória muito boa, né, Mauro? Até do outro papo, coisas assim que você lembrava, falando, caramba, o Mauro lembra das paradas tudo. Então, sobrou alguns aqui ainda, né? Ficou alguns que dá para pensar. Tem uma coisa ou outra, velho, que você esquece, mas de repente você tá fazendo não sei o que, você lembra. É louco isso, né? Ou então, às vezes, você acabou de colocar, por exemplo, essa garrafa aqui, ó, e aí eu fico procurando. Então, às vezes, eu tô falando no telefone e tô procurando meu telefone. Então, tem umas coisas assim, entendeu? Faz parte. E aí tem umas coisas que a gente lembra, né? Isso aí. Não, sim, sensacional a história, velho. De verdade. Mauro, André, a gente tá chegando então na reta final aqui da entrevista. Eu gostaria de deixar nesse espaço, a gente gostaria, né, de deixar esse espaço para vocês poderem divulgar tanto as plataformas de streaming, onde estão as músicas do Sigrid, e, claro, as redes sociais da banda, e, se possível, até repetir quais são as datas dos próximos shows de vocês. Eu vou falar as datas, o Guber fala as redes, tá? As datas. 26 de abril, J-Club com Worst e o Chucro. Dia 10 de maio, com Torture Squad, Andraus e Rottenblood, em Cubatão, no Okavango Metal Fest. Dia 14 de junho, em Mauá, né, Churras Metal Fest. Dia 15 de junho, Metal no Vale, em Pindamonhangaba. Dia 22, junto com o Possessed, na VIP Station, em São Paulo. Dia 28, na Necrópole Hall, com Sacrifix, em São Caetano do Sul. E dia 17 de agosto, com o Pentacrostic, no One Rock Bar, em Poá. Tá? Se for lá na página, tem as datas, eu coloquei hoje lá. E assim, tá, você vê que tem um espaço aí, por exemplo, do dia... Bom, nós estamos em abril, dia 16, né? Você vê que tem um espaço.
até o dia 10 de maio tem espaço, de maio até junho tem espaço. Quer dizer, essas datas que eu passei são as confirmadas. Nada que impede da gente encaixar mais datas em maio, datas em julho que não tenho fechado ainda, entendeu? Datas em agosto, enfim. Por isso que sempre, em todo post do sítio que fala de data, eu sempre deixo lá, a gente sempre deixa. Agenda aberta, sempre. Então tem bastante coisa que dá para colocar em maio, dá para colocar em julho, dá para em junho a gente tem bastante show, por exemplo, junho tem acho que 4, 5 shows, sei lá. Mas é isso, as datas são essas. Agora a rede social, Sim, quem quiser seguir o Sigrid Ingrid, a gente usa o Instagram e o Facebook, né? É sigridingrid.oficial. E nossos vídeos também, a gente está subindo aos poucos coisas antigas e os clipes novos na nossa página no YouTube. A gente teve um problema com a página, perdemos muita visualização, né? Então a gente teve que retomar, começar do zero a página. Então estamos buscando, quem quiser se inscrever no nosso canal e acompanhar os lançamentos da gente. A gente está preparando coisa nova aí para esse ano ainda, né? Para 2025. E é isso, seguindo o Instagram, fica bem atualizado, que a gente está sempre publicando as novidades da banda lá. E agradecer, então, o espaço, tá? A paciência aí, desculpa o atraso no início, né, da conversa. Agradecer o espaço, a oportunidade de falar com vocês e de passar um pouco da nossa história e dos nossos planos aí para o futuro, né? Para o presente e para o futuro. Obrigado mesmo. Boa noite aí para vocês. Show. Galera, eu vou... Mauro, desculpa, só falando aqui, né? Assim que eu encerrar o... Opa. Perdão, Mauro? Não, um minutinho, só quero dar um toque dos parceiros. Destroy Music Store, claro. Devil's Clothing, Phantom Tattoo, Silvia Publicitária, Dead Mouse, Santo Crânio. Tem mais alguém? É isso. Os selos que estão aí, que lançaram Back From Hell, La Resistência da Argentina, que dia 27/4 agora sai o Massacre em Lorena em cassete, edição colecionador. Estamos negociando para sair o CD com outros selos, enfim. Segue a gente, acompanha o Instagram, que vocês vão ficar sabendo de tudo. Compareçam aos shows. Beleza, gente? Muito obrigado pelo espaço. Satisfação em falar com vocês.